Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração, querido? Não por mim, mas apesar de mim, eu creio que Deus tem uma palavra para falar conosco hoje, amém? Marcos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 ao verso 15. Antes de eu ler essa palavra e compartilhar, deixa eu pedir para você fechar os seus olhos para nós orarmos. Feche os olhos por um instante, por favor. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como o Senhor é bom, Pai. Como nós acabamos de cantar nessa canção, não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Sabemos, Pai, que enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, tribulações, adversidades, mas o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem promessas que não falham e nunca vão falhar. Então, somente ajuda-nos, Pai, ter um coração cada dia mais ensinável, disposto a ouvir e a aprender, para que possamos desfrutar o que o Senhor tem para nós e sermos a igreja poderosa, gloriosa que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco através da Tua santa e bendita palavra. Usa a minha vida, Pai, como um profeta do Senhor e que o coração dos meus irmãos estejam preparados como uma terra boa para receber a semente preciosa da Tua palavra e nós venhamos frutificar em nome de Jesus. Assim eu oro e eu agradeço ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao verso 15. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, seus mensageiros, missionários, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade, diz assim comigo, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém, queridos? Queridos, eu quero falar com vocês um pouquinho hoje, com base nesse texto, esse texto base, nós vamos ver outros textos, sobre a autoridade nos foi dada. Quero falar um pouquinho com vocês sobre a autoridade. Amado, a igreja, nós sabemos que a igreja ela foi chamada, queridos, para andar em poder e autoridade. A igreja foi chamada para isso. Eu não sei se vocês se lembram, eu vou só citar os textos, se der para ir me acompanhando rapidinho, quem que está aí, a Lorena, você pode ir projetando. No Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 22, do verso 21 ao verso 33, você vai ver aquela parte onde Jesus já tinha sido crucificado, morreu, e já tinha ressuscitado, e ele aparece aos discípulos. E nesses versículos, capítulo 22, verso 21 e 23, é o texto onde Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, assim eu os envio. Ele está dizendo, queridos, com a mesma autoridade que eu recebi, a mesma autoridade do Pai que eu recebi para fazer o que eu fiz, é a mesma autoridade que eu dou a vocês e os envio para fazer a minha obra. É a mesma autoridade. Amém? Autoridade para quê, queridos? Para desfazer as obras do diabo. Como diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo, né, e promover o reino de Deus. Então, para isso, a igreja foi chamada para andar assim, queridos, em poder e em autoridade. Mas, infelizmente, queridos, o que a gente vê muitas vezes é uma igreja que às vezes não entende plenamente o que Deus a chamou para fazer, não entende plenamente o que foi dado por Deus a ela. Infelizmente. E assim nós acabamos sofrendo certas derrotas, né? Não temos certas vitórias sobre os reinos das trevas por falta de entendimento, por a igreja não entender o que foi dada a ela. Amém, queridos? Eu quero dentro disso falar, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, o primeiro tópico dessa mensagem é sobre a autoridade e poder. Esse texto, quando aqui que nós lemos, que fala que Jesus os enviou para que tivessem autoridade, essa palavra grega autoridade,
é a palavra exúcia, eu acho que é assim que se pronuncia. A palavra exúcia, e ela significa direito ou poder de ordenar. Direito ou poder de ordenar e de se fazer obedecer. Isso é autoridade, queridos. Direito ou poder de ordenar e de se fazer obedecer. Isso é autoridade. E a palavra poder, que eu falei aqui sobre autoridade e poder, que estão intimamente ligados, né? A palavra poder é a palavra grega que você vai encontrar em Atos 1:8, aquele texto que diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra é a palavra grega dunamis, que significa capacidade, a capacidade de agir, força para fazer algo. E é isso que Deus deu à igreja, queridos. Não foi só aos discípulos. Hoje, nós como igreja, foi nos dado. Lembra? Esse texto que eu citei de João 22, capítulo 22, com a mesma autoridade que eu fiz, o que eu fiz, a missão que Jesus fez aqui, é essa autoridade que eu dou a vocês. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas. Se eu não me engano, eu acho que é Atos capítulo 10, verso 32, se eu não me engano, mas é aquele texto que diz: assim como Jesus de Nazaré, que andou por toda parte, curando os enfermos, libertando os cativos, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, porque Deus era com ele, não porque ele era Deus. Algo que nós aprendemos esses tempos atrás aqui no nosso Construindo na Rocha, queridos. O nosso Jesus, as pessoas às vezes não têm o devido entendimento, mas ele fez tudo que ele fez aqui, não foi como Deus. Tudo que Jesus operou, tudo que Jesus fez nessa terra, ele fez como homem. Ele era, sim, em essência Deus, Filho de Deus, mas ele fez o que fez pelo Espírito Santo de Deus, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus ele operou o que ele operou. Porque senão seria impossível ele dizer o que ele disse para nós, né, que estava indo para o Pai, e vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e farão coisas ainda maiores. Se ele fez tudo que fez como Deus, queridos, seria impossível ele dizer isso para a gente. Jesus, queridos, ele era, nós já falamos sobre isso aqui, mas ele era 100% Deus, mas também 100% homem, né? Ele se fez carne, 100% homem, e era Deus porque, em essência, ele era filho de Deus, né? Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Amém? E Deus nos deu essa autoridade contra o reino das trevas, queridos. Poder de ordenar, poder de se fazer obedecer. Ele nos capacitou, queridos, com dons espirituais, dons ministeriais, talentos naturais que nós já nascemos, que vêm de Deus. Ele nos capacitou, queridos, com todas essas coisas, para que a gente cumpra o chamado dele para as nossas vidas. Então ele não nos deu só a comissão, uma grande comissão, como está em Mateus 28, né? Nos ordenou: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando, né, a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Mas ele nos deu essa missão e ele também nos capacitou, através do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós. E é um Espírito que nos dá autoridade, queridos. Esse Espírito nos dá autoridade e nos dá poder para fazer o que ele nos chamou para fazer. E mais uma vez, queridos, eu estou falando isso aqui por quê? Porque muitas vezes, apesar disso, é triste nós vemos que muitas vezes a igreja não tem andado assim. A igreja não entende plenamente quem é ela, o que foi dado a ela, e por isso não exerce essa autoridade. Não exerce esse poder que já foi nos dado, que é nosso. Amém, queridos? Deixa eu fazer uma ilustração aqui, só para te ajudar a guardar melhor um pouquinho essa questão de autoridade e poder. Dar uma diferenciada, como eu disse, que está aqui intimamente ligado. Qual que é essa diferença aí de autoridade e poder, pastor? Imagina comigo, fazer uma ilustração aqui. Um homem acordando pela manhã, e um homem grande, um homem forte, assim como o pastor. Misericórdia. Ainda bem que ficou quietinho, é melhor do que nada. Um homem grande, forte, ele acordando para ir trabalhar. Daqui a pouco ele vai pegar seu instrumento de trabalho. O instrumento de trabalho dele, Rubão, é um caminhão potente. Eu não conheço esse caminhão. O que é? É um trucado? É um treminhão? Não sei. Vai pegar aquele caminhão.
A Scania, aí está fazendo propaganda, hein, gente? Vai pegar aquele baita daquele caminhão, aquele homem, ele pega e ele sai para a estrada, queridos. Eu quero que você imagine, isso é como um símbolo de, vamos dizer, de força. Um símbolo de força. Né? Um homem forte num caminhão, pegando uma estrada, aí daquele que está numa ladeira lá, você está com o seu carrinho atrás desse o caminhão vindo ali na sua cola. Se ele passar, não sobra nada. É um símbolo de força. Nesse mesmo dia, eu quero que você imagine, queridos, um homem pequenininho, franzininho, levantando pela manhã, assim como Juliana, assim. Ele põe ali o seu uniforme para trabalhar e ele vai para o seu posto de trabalho. Só tem uma questão. O posto dele de trabalho, queridos, é na Polícia Rodoviária Federal. Ele põe ali o seu uniforme, põe o seu capzinho ali, né? E, de repente, esse homem, esse caminhão, que é um símbolo de força, um símbolo de poder, que está ali na estrada, sai da frente, senão, né, eu passo por cima. De repente, esse homenzinho tão pequenininho, franzininho, que está vestido ali, eles colocam no meio da rodovia e só faz assim, para o caminhão. O que acontece, queridos? Não vai, tudo bem que se o cara for doido, pode atropelar, né? Mas geralmente, queridos, aquele caminhão e aquele homem forte que está ali dentro, que é um símbolo de força, naquele homem franzininho, aquele homem que aparentemente não tem, vamos dizer, força assim, vai parar. Por quê, querido, que vai parar? Por que ele vai parar? Porque ele é uma autoridade, queridos. E se ele não parar, ele vai sofrer as consequências. Ele é uma autoridade. Eu queria que você se lembrasse disso. Queridos, nós somos uma autoridade. Lembra da definição? Autoridade, poder para ordenar e se fazer obedecer. Às vezes nós não entendemos isso. Queridos, você já foi dado a você e a mim a autoridade. Você precisa entender que você é uma autoridade quando tem uma pessoa ali que de repente ela não está bem, está endemoniada. Você não precisa chamar o pastor. Você tem autoridade para ordenar e se fazer obedecer, e o demônio tem que ir embora. Tem que sair da vida daquela pessoa. Você tem autoridade, queridos, para impor as mãos sobre os enfermos e estes serem curados. Isso não é só para alguns, isso é para toda a igreja. É claro que tem, não vou entrar no mérito aqui, tem dons espirituais como dons de curar, mas você foi dado a todos. Nós ouvimos aqui hoje um pouquinho também na ministração da Joyce, foi te dado autoridade, queridos. Você é um representante de Deus aqui na terra. Jesus delegou essa autoridade para você, para quando você estiver diante de obras das trevas, você abrir a sua boca com fé, crendo na autoridade, sabendo que você é um representante de Deus e você tem autoridade e poder. Não é só autoridade, como tem em Atos 1:8, você tem poder, que são capacitações, dons, talentos, recursos que Deus te deu para fazer o que você precisa fazer e as obras das trevas ser desfeitas. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Eu digo isso porque muitas vezes a igreja às vezes parece que está dormindo. Apesar de nós sabermos disso, queridos, muitas vezes estão do nosso lado. Familiares, pessoas, amigos de trabalho, pessoas do nosso oikos, do nosso círculo de convivência. Às vezes elas estão sendo afligidas pelo reino das trevas, pessoas oprimidas, pessoas enfermas, pessoas sofrendo em diversas áreas financeiras, casamentos, saúde física, saúde emocional. E a autoridade, queridos, sobre o reino das trevas, sobre aquilo que está afligindo essas pessoas, está com quem? Com quem está, queridos? Com quem está? Com o pastor Alexandre, amém? Hã? Com quem está essa autoridade, queridos? Fala assim, é comigo. Está comigo essa autoridade, está com você. Se você é filho, se você já se rendeu a Cristo Jesus, você tem autoridade e poder para desfazer as obras do diabo. Amém, queridos? Nós temos esse poder e essa autoridade. Mas apesar dessa verdade, muitas vezes como igreja, a gente acaba assistindo o reino das trevas, mantendo pessoas escravas, mantendo pessoas oprimidas, mantendo pessoas enfermas no corpo, na alma. Assistimos muitas vezes o reino das trevas enganando as pessoas, né? Destruindo casamentos, destruindo famílias. Nós vemos aí o reino das trevas enganando pessoas na sua identidade, sabe? Fazendo com que as pessoas não sabem quem são. Cada absurdo que a gente vê hoje, queridos, pessoas que acham pensa que é um cachorro e anda igual cachorro, homem que pensa que é mulher, mulher que pensa que é homem, né? A sua identidade totalmente destruída.
E isso, o diabo fazendo isso com as pessoas, e a autoridade para ordenar e se fazer obedecer, e poder, dons, está com quem para desfazer essas obras? Conosco, está com a gente, queridos, essa autoridade. Amém, amados? Nós precisamos crer nisso. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o propósito da autoridade e poder. Primeiro, a gente precisa entender, eu quero que você abra em Lucas. Abra em Lucas, capítulo 4. Lucas 4, verso 18. Ele nos deu autoridade e poder, queridos, para nos capacitar a pregar as boas novas de salvação. Pregar a palavra de Deus, queridos, não é na nossa capacitação, não é no nosso conhecimento teológico que a gente vai levar as pessoas a crer em Jesus, a aceitar a mensagem, mas é por causa do Espírito de poder que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. É o Espírito de autoridade que está sobre nós. É por isso que essas pessoas, elas vão se render a Cristo. Deixa eu dizer algo para você. É claro, queridos, você sabe que nós precisamos nos dedicar em ler a palavra, na nossa vida de oração, mas isso é para que a gente conheça o nosso Deus, quem nós somos nele, o que nós podemos nele, mas não é mérito. Não é mérito, portanto, ler ou orar que você vai levar as pessoas a se converter e a aceitar a mensagem. Não é mérito, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a oração, então, é a leitura, pastor. À medida que você se relaciona com Deus na oração, na leitura, entendendo quem você é, o propósito da sua vida, é fortalecido em fé. Quando você ora, você faz em fé, e é pela fé que nós obtemos tudo de Deus. Amém, queridos? E quando você orar, quando você abrir a sua boca, vai ser uma palavra que vai ser poderosa e eficaz para tocar os corações. Pastor, eu não sei falar muito bem, eu não sei pregar, eu não sei me dirigir muito bem às pessoas, mas eu não sei quantos aqui já ouviram testemunhos. Pessoas, às vezes, simples, queridos. Simples, que não sabem, não é uma pessoa que sabe pregar ou sabe eloquente, mas quando ela abre a boca dela é carregada de unção, e às vezes ela abre a boca para falar da palavra para outra pessoa, e aquelas pessoas dão ouvidos, e ela é convencida do seu pecado, e ela se rende a Cristo Jesus. Por quê? Porque a autoridade está sobre ela. Porque o poder de Deus, através do seu Espírito Santo, está sobre ela. E quando ela abre a boca, o Senhor me ungiu para pregar a mensagem. Ei, eu quero dizer para você, queridos, o Senhor te ungiu para pregar a palavra. Abra a sua boca, fale de Jesus. Fale do que Jesus tem feito na sua vida, fale do que Jesus tem feito na sua família. Nós ouvimos aqui o Jacques falando, fala das maravilhas, abre a sua boca, por mais que você pense, eu não sei falar muito bem, eu não sei me dirigir muito bem, você só precisa abrir a sua boca, e é a graça de Deus que vai fluir através das suas palavras, daquilo que você falar, vai tocar o coração dessas pessoas, e pessoas vão se render a Cristo. Pessoas vão entender que são pecadoras, se converter ao Senhor, se arrepender dos seus pecados. Então, queridos, é a graça de Deus. Só que você precisa crer que essa graça, essa unção, essa autoridade é sobre a sua vida, porque o Espírito não vai estar, já está sobre você. Amém, amados? Às vezes eu não sei se você já deixou de falar de Jesus por vergonha, por achar que você não sabe como eu vou falar, como eu vou fazer. Muitas vezes, queridos, só se disponha. Só se disponha. Quantas vezes eu tive experiência, às vezes em trabalhos de evangelismo, eu não sabia nem o que eu ia falar, mas eu me dispus e fui para o lugar, querido, chegou na hora, como diz a palavra, o Espírito Santo começou a dar na minha boca o que falar, e aquelas pessoas foram tocadas, começaram a chorar, começaram a se render, porque não é, mais uma vez, não é a sua teologia, não é porque você é bom para falar, não é porque você conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ou ora 10 horas por dia, não, queridos, é por causa do Espírito de poder que está sobre você. Então abra a sua boca, que pessoas vão ser alcançadas, porque o Senhor te deu poder e autoridade para pregar boas novas. Esse é o propósito. Não é para você ser conhecido, ser o bambambam. O poder e a autoridade que você recebeu é para que as boas novas sejam pregadas. Através de quem? De mim e de você. Amém? Que mais que ele diz, queridos? Para pregar boas novas aos pobres. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos. Então, para qual o propósito da autoridade e de poder? Libertar as pessoas que estão cativas, cegas pelo reino das trevas.
Mais uma vez, não é na nossa força que a gente vai fazer as pessoas serem libertas. Pessoas que estão escravizadas em vícios, pornografia, vícios de bebida, cigarro, ou tantos vícios que são nocivos aí, queridos, não é no seu muito falar, é Deus te deu autoridade, mais uma vez, para você ordenar e se fazer obedecer. A sua oração vai ser eficaz, poderosa. A oração do justo é poderosa e é eficaz. Amém? Só lembra de uma coisa, queridos. Tem coisas que Deus pode usar você e acontecer assim, de forma instantânea. Tem coisas que você, às vezes, vai precisar perseverar, orando, declarando, perseverando até acontecer. Como diz em Hebreus 6,12, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Mas você precisa acreditar que essa autoridade é sobre a sua vida, e acreditando nisso você precisa perseverar em fé, orando, declarando, às vezes sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho, sobre aqueles que precisam, aqueles que estão escravizados, às vezes, queridos, de alguma forma, em alguns vícios, estão presos, estão cegos, às vezes eles têm ouvido tantas coisas e não entendem, estão cegos e surdos. Quem é que foi dar autoridade a mim e a você, para que você pregue e anuncie, e essas pessoas sejam libertas do cativeiro, queridos. Abram os seus olhos para a luz do Evangelho, não por causa de nós mesmos, porque nós somos bons, mas porque em nós existe autoridade, poder dos céus, para que essas pessoas sejam libertas e não estejam mais cativas e cegas. Amém, amados? Você acredita nisso? O mesmo Espírito de poder que estava sobre Jesus, ele está sobre nossas vidas. Por isso nós temos poder e autoridade para fazer as mesmas obras que ele fez, e obras ainda maiores. Eu citei esse texto, Mateus capítulo 4, verso 23 e verso 24, João capítulo 14, o verso 12 e o verso 14. Só vou citar aqui, depois, se você quiser, anote, leia em casa, para a gente não se demorar. Mas que mais? Que autoridade e poder para quê? Para proclamar a graça do Senhor. Ora Lucas 4,19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Queridos, tem muitas pessoas que elas precisam saber que o nosso Deus, ele é um Deus de graça. Ele é um Deus perdoador. Tem pessoas, queridos, que elas estão oprimidas, um fardo sobre as suas costas, porque elas levam um peso de culpa. Elas levam um peso, elas não se perdoam. Elas às vezes não perdoam, nós ouvimos isso no nosso Tadeu aqui também. Às vezes elas não perdoam algumas pessoas, não conseguem perdoar, ou às vezes não se perdoam. E levam uma culpa sobre si. E com isso, queridos, elas não recebem de Deus essa graça, elas não recebem o que Deus tem para elas, porque elas não se sentem merecedoras. E estão carregando isso. E eu vou dizer para você, a mensagem para libertar essas pessoas está na sua boca, meu irmão. Anunciar, proclamar o ano da graça do Senhor. É dizer para essas pessoas que tem graça para elas, que Deus, por mais que tenha sido algo terrível que elas tenham cometido, se elas se voltar para Deus, tem graça. Eu sei que você sabe, a graça significa que é um favor imerecido. Ela não merece, mas Deus a ama. E Deus tem graça e favor para derramar sobre a vida dela. Amém? E tem muitas pessoas que estão assim, queridos, muitas pessoas sofrendo, oprimidas, cativas, levando esse peso de culpa, de falta de perdão, amarguradas, né? Não conseguem desfrutar, não vivem a vida que Deus tem, porque levam isso sobre si. Eu me lembro quando eu me converti, eu era novo ainda, queridos, por isso que eu falei, só abre a boca, só se disponha. Não sabia muito bem, não conhecia a Bíblia muito bem, mas o pouco que eu conhecia, quando eu falava, Deus usava. Eu me lembro quando eu estava indo para a minha igreja, que eu me deparei com um travesti. E o que marcou, quando eu estava fazendo esse tópico na mensagem, o que marcou para mim naquele dia, eu falando para aquele travesti do amor de Deus, ele falou assim para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. Olha só o que aquele homem estava levando. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu sou filho de crente. Minha família é crente. E olha a vida que eu estou vivendo, não tem mais jeito para mim. E queridos, eu não me lembro ao certo, para não falar bobagem aqui ou mentir. Mas eu sei que Deus tomou a minha boca para começar a falar para aquele homem. Tem jeito sim.
Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Para você tem jeito sim. E eu lembro que quando eu comecei a falar para aquele homem, comecei a falar outras coisas, que Jesus veio e que poderia sim, a vida dele poderia ser mudada. Ele começou a chorar, queridos. Ele começou a chorar, eu na minha, às vezes, pouca sabedoria nas escrituras, mas aquilo que eu sabia, que o Espírito Santo foi dando, eu comecei falando para ele. Mas eu lembro dessa passagem que ele no coração dele, na mente dele, ele acreditava que para ele já não tinha mais jeito, que ele estava perdido. Ele era filho de crente, ele estava naquela vida e não tinha mais jeito. Tem muita gente assim, queridos. E nós fomos chamados para proclamar o ano da graça do Senhor, dizer, ei, tem graça para você. Deus te perdoa. Deus te perdoa, meu irmão, o perdão, se você se voltar para Ele, se você se arrepender dos seus pecados, Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te purifica, e Ele te dá a oportunidade de você escrever uma nova história. Ele te dá essa oportunidade, tem graça para a sua vida. Queridos, tem um texto aqui que é tão tremendo, é no mesmo texto de João, capítulo 20, se eu não me engano, que eu experimentei na minha vida. Está aqui a minha sogra também. Meu cunhado, quando ele estava para falecer, ele se desviou dos caminhos do Senhor. E quando ele estava no hospital, um pouco antes dele estar num estado mais que ele já não estava respondendo, eu conversei com ele, falando dele se voltar para Deus, falando das coisas de Deus. Mas eu me lembro que no último dia, quando ele estava para falecer, queridos, e eu lembro até hoje isso, eu creio que foi a graça e a autoridade de Deus, não é por nós, é Deus, né, que eu estava junto com a minha tia Lúcia, ele ali no leito de enfermidade. Eu lembro que eu subi perto do leito dele, era uma cama alta, eu subi perto, e eu fui tomado por Deus ali. Eu lembro que eu falei para ele, Cris, você lembra do que a gente conversou? Ele não estava respondendo mais, ele só estava naquele suspiro assim, né? E eu lembro que eu subi, eu falei para ele, Cris, você lembra do que a gente conversou? Então eu quero dizer para você, meu irmão, recebe o perdão de Deus. Se você se voltou para Deus, recebe o perdão de Deus, recebe o perdão da sua família e descansa em paz. Na mesma hora que eu falei isso, queridos, ele pegou e... Ele só estava esperando, queridos. Acredito que ali uma liberação. E você sabe o que está escrito em João 20? Ele fala que ele nos deu autoridade. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, aquele a quem retiverem será retido. Você prestou atenção nisso? Autoridade para perdoar pecados, nós não somos deuses, não é isso, mas baseado na palavra dele. Por isso que eu falei, Cris, se você lembra do que a gente conversou, se você se voltou para Deus assim no seu coração, recebe o perdão de Deus. Eu, como ministro da palavra, como autoridade, como representante de Deus, eu disse para ele, se você se voltou, recebe o perdão da sua família, recebe o perdão de Deus e descansa em paz. E ele descansou naquele momento, queridos. Tem uma autoridade, queridos, às vezes nós desconhecemos o que foi nos dado. E por isso, muitas vezes, nós não vivemos na nossa vida, na nossa casa. E às vezes nós vemos muitas pessoas sofrendo ao nosso redor e nós ficamos assistindo como se não desse para fazer nada, enquanto temos a autoridade que foi nos dado como igreja para desfazer as obras do diabo. Amém, queridos? Tem muitas pessoas, como eu disse, vivem sobre o peso esmagador da culpa. Não se perdoa, não perdoa outros. Elas precisam ouvir falar dessa graça. Precisam ouvir falar, queridos, dessa graça de Deus. Em terceiro e último lugar, que eu quero encerrar com vocês. Pastor, então, se essa graça está sobre as nossas vidas, se essa autoridade e poder está sobre as nossas vidas, por que muitas vezes a gente não exerce essa autoridade? Por que muitas vezes parece que não funciona? Por quê? E eu quero ver com vocês aqui. Primeiro, queridos, primeiro lugar, às vezes essa autoridade não funciona. Primeiro, às vezes não funciona por não ter o Espírito de Deus. Isso aqui só cabe para um tipo de pessoa. Aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 9, que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Então eu quero dizer para você que está aqui, queridos, para você que está nos acompanhando online, seja agora ou posteriormente, talvez você está vivendo uma vida de destruição. O reino das trevas tem causado uma destruição tremenda na sua vida, na sua família, nas suas finanças, seja em que área for. E você às vezes não sabe o que fazer. Eu quero dizer que Jesus tem autoridade para te dar,
para brecar isso, para que isso cesse na sua vida. Mas precisa acontecer algo. Se você ainda não se rendeu a Cristo, você precisa entregar a sua vida para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. Porque essa autoridade e esse poder só é dado a quem é filho. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só quem é filho, só quem pertence a Cristo é que tem o Espírito de Deus. E só quem tem o Espírito de Deus, queridos, é que tem essa autoridade e esse poder para exercer sobre as obras das trevas. Então, a primeira coisa, queridos, tem pessoas que às vezes não conseguem exercer essa autoridade porque, de repente, a vida dela ainda não pertence a Cristo. Eu me lembro de uma passagem, eu vou só citar aqui, passagem de Atos 19, do 13 ao 16, aquela passagem onde tinha os 7 filhos de Seva, sacerdotes, tentando expulsar um demônio, né, de um homem, ou uma legião de demônios que estava sobre um homem. Diz que eles pregavam, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que vocês saiam. O demônio saiu? Não. O demônio falou para eles assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? Em outras palavras, com que autoridade vocês vêm me expulsar? Eles estavam pregando o Jesus de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Era o Jesus de Paulo, mas não era o Jesus deles. Eles não tinham autoridade sobre aquele endemoniado. Mas você tem, queridos. Então, na próxima vez, se você se deparar com uma situação, você não precisa ligar para o pastor, não. Estou dizendo que você não possa chamar o pastor. Mas, queridos, você tem. Só que você precisa crer. Você tem autoridade para ordenar e se fazer obedecer. Você tem autoridade para expulsar o demônio. Você tem autoridade para impor as suas mãos e mandar embora essa enfermidade, repreender essa enfermidade de origem maligna. Você tem autoridade. Amém? Creia nisso, foi te dado se você é filho. Segundo lugar, por que muitas vezes a gente não exerce autoridade? Muitas vezes porque a gente não entende o que nos foi dado. Olha aí Lucas, também capítulo 4, o verso 20 e o verso 21. Jesus dizendo, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Nós ouvimos isso aqui tempos atrás também no nosso Construindo na Rocha. Queridos, Jesus leu o livro do profeta Isaías, leu essa passagem que dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu, Ele me capacitou, e Ele começa a falar para quê, e depois Ele fecha o livro, todo mundo olhando para Ele, e Ele fala, hoje se cumpriu essas escrituras. Eu sou essa pessoa quem Deus ungiu. Sabe o que isso diz, queridos? Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia que o Espírito de Deus estava sobre Ele, a autoridade que estava sobre Ele e quem Ele era. Da mesma forma, queridos, muitas vezes não exercemos porque não sabemos quem nós somos em Cristo. Você precisa saber quem você é nele, o que você pode nele, o que você tem nele. Para isso, é claro que nós precisamos conhecer a sua palavra, para que você saiba o que você pode fazer nele. Tem tantas coisas, queridos, e você exerça com fé essa autoridade e essas obras que têm tanto afligido você. Tantos crentes sendo afligidos pelo inimigo, sua casa, seu círculo de convivência. Você sabe, queridos, preste atenção no que eu vou dizer, não é ser arrogante, mas é você chamar para si e falar, não, eu sei quem eu sou, Deus me capacitou, e essa situação não vai prevalecer, porque o Senhor me ungiu, sabe, é você bater no peito, o Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu autoridade, o Senhor me deu poder, e por isso você abrir a sua boca, queridos, e repreender o inimigo na sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, no seu trabalho, sabe, em certos lugares onde você sabe que a obra das trevas tem prevalecido, o Senhor te chamou para desfazer, só que para isso você precisa entender como Jesus, hoje se cumpriu, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho, que não é pelos meus méritos, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim. Ele morreu na cruz e eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. Então hoje eu sou filho, o Espírito dele habita em mim e me dá poder e me dá autoridade para desfazer as obras do diabo. Nós precisamos entender quem nós somos como igreja, queridos.
para que nós venhamos andar assim em poder e autoridade. Amém, queridos? Porque muitas vezes nós não exercemos essa autoridade. Em terceiro lugar, porque muitas vezes nós comprometemos a unção, queridos. Às vezes, andando na prática do pecado. E isso eu estou falando agora para crente. Queridos, para nós que aceitamos a Cristo, o pecado ele precisa ser um acidente. O pecado ele precisa ser, se acontecer, mas você precisa corrigir a sua rota e se voltar para Deus. Agora, viver numa prática não pode ser, queridos. Isso não pode ser para mim e para você. E muitas vezes nós comprometemos essa unção, esse poder, essa autoridade por causa de pecado em nossas vidas. Às vezes tem coisas, tem situações que você sabe que está errado, que nós sabemos que está errado, e às vezes você continuar vivendo daquela forma, e com isso vai comprometer a sua autoridade. Eu não sei se você já se pegou em situações que você sabe que você não estava bem com Deus, você está numa situação que você precisa corrigir, você precisa se consertar, e aí você não consegue orar direito. Parece que você tem até vergonha de orar. Agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Satanás aproveita para te acusar, sua consciência. Satanás vem te acusar. E nós, queridos, se nós estamos numa vida de pecado, numa situação de pecado, nós não temos ousadia para chegar na presença de Deus. Nós não temos ousadia para orar diante dEle. E com isso, queridos, não vai ser oração eficaz, nós não vamos exercer autoridade e poder, porque nós não temos essa ousadia, nós não acreditamos, porque nós sabemos a situação que nós nos encontramos. Você já se deparou em algumas vezes, eu não sei se você já se deparou de repente, você foi chamado numa situação, numa pessoa endemoniada, e às vezes aquela pessoa está endemoniada e você sabe que tem algo torto na sua vida, e você fala, e agora como é que eu vou fazer? Você sabe que não tem algo que está certo. Você não tem, aí você não enche, no bom sentido, você não enche o peito e fala, eu sei quem eu sou, eu vou lá, eu vou orar e vou expulsar esse demônio aqui, não, ele não vai fazer bagunça. Você não tem essa ousadia de encher o peito e de orar com ousadia e convicção. Por quê? Porque você sabe que tem algo na sua vida que precisa ser consertado. E o que precisa ser feito então, pastor? É o que a Bíblia diz, queridos. Se arrepende, só que com isso, não fica sobre esse jugo. Se tem algo que está errado e precisa de uma situação que você precisa exercer poder e autoridade, querido, você pode na mesma hora. Se arrepende, peça perdão a Deus, abandone seus maus caminhos e exerça a sua autoridade. Não deixe o inimigo te enganar. Se você falhou, você pisou na bola, você tem pisado na bola com tanta coisa. Agora você quer orar? Agora você quer falar de Jesus? Agora você quer fazer isso? Quem é você? Olha o que você fez semana passada. Olha o que você falou para sua esposa. Olha o que você falou para o seu esposo. Olha como você tratou seu filho. Olha o que você fez lá no trabalho. Agora você vai orar pelo enfermo? Agora você vai expulsar esse demônio? Não permita. Se você errou, peça perdão. Creia que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Corrija a sua rota e exerça a sua autoridade. Exerça a sua autoridade. Amém, querido? Em nome de Jesus. Precisamos entender, queridos, se a gente confessar os nossos pecados, deixar os nossos maus caminhos, a gente pode entrar com ousadia na presença de Deus e exercer a autoridade que nos foi dada. Lá em 1 João, vocês conhecem um texto, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar. Então, queridos, se houve um tropeço, se houve uma falha, se houve algo que quebra a sua comunhão com Deus, se volta para Ele, peça perdão, abandone isso, mas entenda, isso não, você continua sendo filho, o Espírito de Deus continua está sobre você e você tem poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Amém? Em nome de Jesus, creia nisso. E em último lugar, porque muitas vezes não exercemos essa autoridade, pastor? Porque muitas vezes a gente se esquece do nosso propósito. E a gente acaba vivendo uma vida embaraçada com as coisas dessa vida, queridos. Um estilo de vida egoísta. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, coloca para mim. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 4.
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Outras versões diz, já que deseja agradar aquele que o alistou. Querido, sabe o que muitas vezes nos impede de exercer essa autoridade? Quando a gente começa a levar um estilo de vida egoísta, mesmo como filho de Deus. A gente começa a se embaraçar com tantas coisas, preocupada com tantas coisas, e a gente se esquece daquilo para qual a gente foi chamado. A gente foi chamado para servir as pessoas. A gente foi chamado para ganhar almas. Nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitas vezes nós não estamos exercendo esse poder e essa autoridade porque nós estamos fora de foco. Nós estamos embaraçados com tantas outras coisas que não é o propósito das nossas vidas. Nós vivemos em tempos difíceis, queridos, onde as pessoas têm vivido de maneira egoísta. Agora a gente não pode viver do mesmo jeito. A gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo. Você anda tão preocupado com as suas lutas, suas dificuldades financeiras, saúde, família, tantas coisas. Queridos, entrega nas mãos do Senhor, ore, creia. Enquanto isso, faz o que o Senhor te chamou para fazer. Cuida de pessoas, pense em ganhar pessoas para Cristo. Não anda embaraçado, já que você deseja agradar aquele que te alistou. Sabe o propósito? Nós temos até na nossa declaração de propósito ali. Qual é o nosso maior propósito, queridos? Agradar. O meu maior propósito é agradar o coração do nosso Pai. É agradar, já que eu desejo agradar o coração daquele que me alistou. Amém? Nós vamos exercer esse poder e essa autoridade, queridos. Se nós prestarmos atenção nessas coisas aqui, essas coisas que muitas vezes tentam nos roubar e não nos deixam exercer essa autoridade e esse poder que foi nos dado. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Se coloca de pé. Eu quero encerrar com vocês, que nós vamos orar. Eu queria que você fizesse isso. A intenção não é constranger ninguém, mas eu queria que você orasse. Eu não sei se você tem sofrido algo na sua própria vida, na sua família, seu ministério, ambiente de trabalho. Se você tem visto o agir da obra das trevas em algum lugar, na vida de pessoas, e você não tem sentido, não tem exercido a autoridade que foi te dada. Eu queria que você orasse agora, queridos, declarando quem você é. E que a partir de hoje você vai exercer essa autoridade. Manda embora essa enfermidade. Manda embora essa depressão. Manda embora esse desânimo em nome de Jesus. Amém? Declara que o seu filho vai se voltar para o Senhor. Declara que o seu esposo e a sua esposa vão conhecer ao Senhor. Eu não sei o que você vai declarar, mas você entender agora, você vai orar, não é o pastor que vai orar por você aqui, mas você vai orar, queridos. Primeiro você vai declarar, eu creio que o Espírito de poder e autoridade está sobre a minha vida, por isso eu declaro. E aí você começa a declarar. Declare, queridos, com autoridade aquilo que você quer, aquilo que você tem sofrido ou tem visto pessoas sofrer, e você, como uma autoridade que é aqui na terra, representante de Cristo, você vai abrir a sua boca e declarar. Declarar a cura, declarar a libertação, declarar a salvação. Eu não sei o que você vai declarar, mas você vai declarar agora em nome de Jesus. Vamos fazer isso, queridos? Eu gostaria que você não ficasse com a boca fechada. Eu gostaria que você entendesse e orasse. Eu vou começar a orar. Eu vou fazer uma oração que só você repete e depois você começa a declarar quem você é e aquilo que você quer declarar, autoridade, com a autoridade que você tem em Cristo. Amém, amados? Olha assim comigo, queridos, então. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Hoje eu sou teu filho, porque eu te aceitei como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o teu Espírito habita em mim e me deu e me dá a autoridade e poder para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus. E agora você ore, queridos, você me dá poder e autoridade para desfazer, para mandar embora essa enfermidade. Poder e autoridade pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu filho. Eu declaro sobre a vida do meu filho que está afastado, sobre a vida da minha filha. Sabe, começa a orar, abra sua boca, querido, em nome de Jesus. Abra sua boca. Não fica se importando agora com o irmão do seu lado, não.
Eu creio, Senhor, nós somos uma igreja a quem o Senhor deu poder e autoridade, Pai. Por isso eu declaro que a boa obra que o Senhor começou nesta casa, o Senhor vai terminar, Pai, em nome de Cristo Jesus. Eu creio e declaro que as obras das trevas, para impedir essa casa de crescer, de romper, não vão prevalecer, Pai, não vai prevalecer, mas eu creio que os planos e projetos que o Senhor tem para a Paz Church Marília vão acontecer, Pai. Vidas vão se achegar neste lugar, através das nossas vidas, outras vidas vão ser libertas, outras vidas vão ser curadas, casamentos vão ser curados, transformados, em nome de Jesus. Pessoas vão reconhecer o seu pecado, pessoas vão entender quem elas são no Senhor, Pai, e vão se voltar para Ti neste lugar, em nome de Jesus. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida do meu filho, Pai, eu creio que essa boa obra vai ser terminada, Pai. Eu creio que os sonhos e projetos que estão no meu coração, que vêm do Teu coração, eles vão acontecer, eles vão se cumprir, e em nome de Jesus, na autoridade que me foi dada, eu declaro isso em nome de Jesus, porque essa é a Tua vontade. Os planos do Senhor são planos de paz, planos de nos fazer prosperar e de nos dar o fim que desejamos, planos de nos fazer desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante. Por isso eu mando embora toda enfermidade, seja no corpo, seja na alma, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal no corpo, na alma, sai agora em nome de Jesus. Deixa esse lugar, deixa essa família agora em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda escassez, eu declaro agora a abundância do Senhor sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Eu declaro a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro que nós teremos a cada dia mais a mente de Cristo Jesus. Alinharemos a nossa mente, o nosso coração com a mente de Cristo, com o que diz a palavra, e iremos crescer e avançar e desfrutar as obras do Senhor e desfazer as obras do diabo e desfrutar as promessas do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho a quem foi dado poder e autoridade sobre as obras das trevas, e elas não irão prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero encerrar citando o texto de João 10:10 para vocês, que nós ouvimos no nosso Tadel hoje também. O diabo, o ladrão, ele veio para roubar, veio para matar e destruir. Mas o nosso Deus, queridos, ele veio para nos dar vida, e vida plena, vida em abundância. Deus tem vida abundante para mim e para você. Não aceite menos. Nós sabemos que tem promessa sim, de lutas, adversidades, mas mesmo em meio às lutas, adversidades, tem vida abundante para mim e para você, tem vida plena. Não aceite viver uma vida miserável. Você é filho de Deus, tem vida plena e abundante em Deus para mim e para você, e não só para nós. Deus quer usar as nossas vidas para transbordar e abençoar outras vidas. Amém? Tome posse disso. Viva essa vida. Não seja enganada pelo inimigo das nossas almas. Estenda assim as suas mãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao